Olá, então, o vídeo de hoje será a respeito da ida de Nancy Pelosi a Taiwan. Taiwan em alerta após a visita de Nancy Pelosi. A questão que está envolvendo agora é que a China tem interesse em Taiwan. Na verdade é assim, Taiwan é aquilo, é uma ilha. E, obviamente, eles se consideram um país autônomo e independente, mas a China não. A China considera Taiwan como se fosse parte dela, da mesma forma como Hong Kong. E isso gera muitos conflitos, só que é aquilo. A China não realiza muitos ataques a Taiwan porque também não seria muito positivo para a própria China, porque Taiwan já se preparou melhor do que Hong Kong caso tenha uma invasão militar. E Taiwan, querendo ou não, é uma potência econômica, então isso afetaria a China de uma forma ou de outra. Só que após visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, China prepara sua maior demonstração de força militar em 25 anos ao redor da ilha. Alguns taiwaneses estão preocupados, outros dizem que as táticas de Pequim não mudaram. Taiwan se prepara para uma resposta massiva de demonstração de força militar da China, após a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deixar Taipei nesta quarta-feira. Ela se encontrou com a presidente Tsai Ing-wen, não sei como se pronuncia isso, e fez uma promessa fundamental de que os Estados Unidos sempre estarão ao lado de Taiwan. De novo, Estados Unidos querendo interferir em outros países. Está certo que realmente a questão de Taiwan e China não tem como ficar favorável à China. Primeiro, que a China é uma ditadura comunista. Ninguém quer se associar a um país assim, que controla a sua população, que impõe medidas de restrição, que faz das maiores barbaridades contra os seus cidadãos. É lógico que os taiwaneses não vão querer se reagrupar com a China. Isso é lógico. E Taiwan é um país muito mais rico do que a China. A China até por números pode ter mais PIB, um PIB maior e etc, mas isso não importa. PIB não é sinônimo de riqueza. O que importa é se os cidadãos têm dinheiro ou não. O que importa é isso. É se os cidadãos têm dinheiro ou não. O Estado em si, o PIB do Estado não importa, porque o Estado pode ter dinheiro, mas e daí? O que isso significa? Nada. O Estado pode ter muito dinheiro e no fim das contas o povo não tem nada. Então isso não reflete a riqueza real. Então lá, Pelosi foi a mais alta autoridade dos Estados Unidos a visitar Taiwan em 25 anos. O regime de Pequim considera a ilha como território chinês e critica a visita, assim como qualquer atitude que possa sugerir que Taiwan é um país independente. Embora os Estados Unidos não mantenham relações diplomáticas formais com Taiwan, Washington é o mais importante apoio político e militar de Taipei. Agora, mais do que nunca, a solidariedade dos Estados Unidos com Taiwan é crucial, e essa é a mensagem que estamos trazendo aqui, disse Pelosi. Bom, ela é presidente da Câmara. Ela não é parte do governo mesmo, entendeu? Ela faz parte da Câmara. Ela é presidente da Câmara. Se o Arthur Lira faz alguma coisa do tipo, você acha que realmente isso... Vocês acham que isso é uma coisa... é uma coisa, posso dizer, proporcional? Você começar a querer atacar um país? Eu não acho que seja proporcional. Mas a questão é que a Nancy Pelosi é do Partido Democrata e ela tem uma ligação muito forte com o Biden. Então, provavelmente, o que ela faz é por apoio do Biden. Senão o Biden falaria, volta pra cá. Olha lá, se a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estiver disposta a ir a Taiwan para validar o relacionamento com Taiwan de uma perspectiva democrática, isso influenciará outros líderes democráticos, afirmou Wei Ching-yen, professora taiwanesa de ciência política
no Franklin and Marshall College, nos Estados Unidos. China responde com demonstração de força depois que Pelosi chegou a Taipei na noite de terça-feira. Pequim anunciou exercícios militares de fogo real em 6 blocos marítimos ao redor de Taiwan, começando nesta quinta-feira e se estendendo até domingo. Xi, porta-voz do Comando Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês, disse olha essa que ironia, né? Porta-voz do Comando Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês. Libertação do povo chinês, mas que ataca quem não quer fazer parte da China. É irônico, né? Disse em comunicado que as operações militares são de sua ação contra a grande escalada dos Estados Unidos e na questão de Taiwan. Os exercícios são um grave alerta para ações separatistas das forças de independência de Taiwan, acrescentou. O comunicado disse que haveria exercícios conjuntos navais aéreos e tiro de munição real de longo alcance. Exercícios conjuntos navais aéreos e tiro de munição real de longo alcance no Estreito de Taiwan e lançamento de teste de poder de fogo de mísseis convencionais na costa leste da ilha. Ao fornecer os locais para os exercícios em um mapa, a agência de notícias oficiais da China, Xinhua, aconselhou navios e aeronaves a evitar essas áreas. Na quarta-feira, o Ministério da Defesa em Taipei disse que alguns dos exercícios de fogo real parecem violar as águas territoriais de Taiwan, que se estendem a 12 milhas náuticas, 22 quilômetros, da costa. A pasta informou que as zonas de exclusão designadas pelos chineses equivalem a um bloqueio marítimo e aéreo de Taiwan, que ameaça rotas marítimas e aéreas. Eles se sobrepõem a nossas águas territoriais e espaço aéreo e violam gravemente nossa soberania, disse Yu Xinjiang, porta-voz do Ministério. A última vez que a China realizou uma demonstração de força dessa magnitude perto da ilha foi durante a terceira crise do Estreito de Taiwan, que foi entre 1995 e 1996, em uma resposta a uma visita dos Estados Unidos ao primeiro presidente democraticamente eleito de Taiwan, Lee Teng-hui, não sei como pronunciar esses nomes. Só que, então você vê que já é sempre assim, né? É sempre quando os Estados Unidos vai visitar, eles fazem esses testes militares, essas demonstrações militares, né? Não vimos Pequim planejando esses exercícios, de tiro real há algum tempo, mas também é algo que sabíamos que eles fariam, disse Levi Nachman, professor de ciência política da Universidade Nacional de Chengxi, em Taiwan. A China está definitivamente usando táticas militares e de intimidação mais pesadas, mas elas não chegam a um ponto que não tenhamos visto antes, enfatizou esse sujeito aí, o Nachman. Os Estados Unidos interviriam se a China atacasse? Sob o alto de relações de Taiwan, os Estados Unidos se comprometem a ajudar na defesa da ilha, mas não estipulam um compromisso de intervenção militar direta. Washington mantém uma postura de ambiguidade estratégica sobre a intervenção militar em Taiwan. No entanto, comentários recentes do presidente americano Joe Biden de que os Estados Unidos defenderiam Taiwan se a ilha fosse atacada pela China causaram, comentários recentes do presidente americano Joe Biden de que os Estados Unidos defenderiam Taiwan se a ilha fosse atacada pela China causaram surpresa e forçaram a Casa Branca a esclarecer que Washington não mudou de posição. Somos defensores do status quo. Não queremos que nada aconteça a Taiwan pela força, disse Pelosi na quarta-feira após se reunir com a presidente Tsai. Desde que chegou ao poder em 2013, o presidente chinês Xi Jinping priorizou a reunificação com Taiwan e não descartou o uso da força para isso. A partir do ano passado, Pequim aumentou a pressão militar sobre Taipei, despachando um grande número de caças para a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan quase diariamente. Especialistas há muito expressam preocupações sobre um conflito militar
a partir do ano passado, porque aumentou a pressão militar, despachando um grande número de caças para a zona de identificação de defesa aérea da Taiwan. Quase diariamente, especialistas há muito expressam preocupações sobre o conflito militar causado por um erro de cálculo de ambos os lados. Acho que os incentivos em Pequim não são para iniciar um conflito em grande escala, e eles têm motivos para tentar manter qualquer escalada de ameaças ou pressão sobre Taiwan sob limites rígidos. Dependendo do que eles fizerem, aumentaram as chances de um acidente. Disse Cary Stempleman, especialista em Taiwan do Instituto Hoover da Universidade de Stanford. Vincent Chao, ex-diretor da Embaixada de Fato de Taiwan, o escritório de representação na capital Washington, disse que o apoio dos Estados Unidos à segurança de Taiwan é fundamental para a paz e estabilidade em todo o Estreito de Taiwan. Do ponto de vista taiwanês, viagens como esta são valorizadas. As pessoas em Taiwan veem o envolvimento de alto nível entre Taipei e Washington como uma parte importante de paz e segurança de Taiwan. Observou. Como os taiwaneses estão respondendo? Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro, as pessoas em Taiwan estão em alerta, observando se a China se encorajaria a realizar um ataque semelhante. Com a guerra na Ucrânia, não acho que seja exagerada a preocupação da comunidade internacional com a viagem de Pelosi desencadear um possível conflito militar. No entanto, muitos taiwaneses ficaram entorpecidos com a possibilidade de Pequim de usar a força para se reunir com Taiwan, se necessário, ressaltou. Quan Ching-shen, CEO do think tank Taiwanese Next Gen Foundation, disse que muitas pessoas em Taiwan acham que a melhor maneira de lidar com essa intimidação é manter suas vidas normais, já que Pequim vem repetindo o mesmo nível de ameaças nas últimas décadas. Eles se acostumaram com a intimidação de Pequim, sublinhou. Outros disseram acho que DH aqui é o site, né? Outros disseram a DH que a incerteza em torno do nível de resposta da China é desconcertante. A incerteza em torno do nível de resposta da China é desconcertante. Tenho certeza de que a retaliação será multifacetada, incluindo retaliação militar, econômica e diplomática, disse Kiao Ning-su, acadêmico de Taipei. Embora todos os taiwaneses estejam mentalmente preparados para essas retaliações, ainda estou preocupada com o grau das medidas da China, acrescentou. Então é isso aí, gente. Bom, agora eu vou fazer alguns comentários breves, né? Vocês viram como tá a questão lá, né? Essa questão do Taiwan já não é de hoje, tá? Com a guerra na Ucrânia pela Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, tinha boatos de que a China iria se encorajar e invadiria Taiwan. A questão de Taiwan é que realmente Taiwan é um país muito mais teoricamente desenvolvido tecnologicamente do que a Ucrânia, né? Muitas coisas de produção de computação, informática vêm de Taiwan. Muitas marcas também são de Taiwan. A economia da Ucrânia é muito mais voltada ao campo. Não que isso seja ruim, mas muitos países se sentiriam mais afetados caso a China tente uma intervenção em Taiwan. Só que tem essa questão também, né? Taiwan já está se preparando há mais tempo, porque vocês viram o que aconteceu com Hong Kong. Teve lá umas manifestações separatistas e a China rapidamente conteve, né? Rapidamente reprimiu, né? Rapidamente reprimiu e, obviamente, eu acho que os Estados Unidos, nesse caso, está fazendo uma cagada, mas não tem muita opção, né, gente? A China, nós sabemos que a China é um terror. Ninguém quer viver sob o regime chinês de ditadura. Ninguém quer ser propriedade de Xi Jinping, né? Xi Jinping, né, que é o líder deles, né? É muito diferente da questão da Rússia. A Rússia você ainda tem uma certa liberdade de fazer algumas coisas, de exercer opiniões,
né? Apesar de muita gente falar que a Rússia é uma ditadura, ela é uma ditadura para um certo grupo de pessoas, né? Dá para dizer que é uma ditadura anti-LGBT, né? A China tem campos de concentração, a China tem diversas coisas terríveis, né? Parece que tem um grupo de muçulmanos lá na China que sofre muito. Eles ficam, parece que até tortura, né? E realmente há uma intenção de extermínio étnico desse grupo pela China. Cristãos também sofrem muito na China. Eu já vi muita gente defendendo a China de que não sei o que. A China, gente, é um governo totalmente autoritário. Eles não são, por exemplo, como a Chile de Pinochet, outros governos aí governos também autoritários, mas não chegam ao ponto da China, né? O que nós vimos a respeito da ditadura sanitária aqui no Brasil, cara, não chega aos pés do que foi na China. Se a gente ficou realmente revoltado com a ditadura sanitária no Brasil, imagina na China. Cara, qualquer país, qualquer gente que seja sã não quer a China, não quer que a China domine o seu país, porque vai virar uma ditadura comunista que te explora, que te faz ser, tipo, eles se apoderam da pessoa. Existem atletas, por exemplo, tem o Yao Ming, que é um atleta de NBA, ele era constantemente chantageado pela China para não buscar outra cidadania e fugir. Eles usavam o cara como se ele fosse um tesouro chinês mesmo. Eles roubavam do cara, utilizavam dele como uma forma de, olha aqui, o nosso povo é isso, né? Eles utilizam indivíduos para fazer propagandas de Estado, né? E assim, cara, é um governo totalmente controlador. Não tem como defender isso aí. Apesar de eu ser contra, veementemente contra qualquer tipo de intervenção, não tem como comparar a Rússia com a China. A Rússia é um país ainda que tem alguma liberdade. Na China não tem, gente. A China não tem liberdade. Você é um escravo total do governo. É um país horrível em termos de liberdade de expressão, liberdade liberdade de associação, de livre associação. Não existe isso na China. E os caras, esses filhos da mãe, eles são tão inteligentes que eles utilizam um modelo social comunista social comunista, e na economia eles são muito mais pró-livre mercado. Não tem direito trabalhista na China. Não existe direito trabalhista na China. Por quê? Porque eles querem retirar todas as empresas no mundo inteiro e colocá-las na China para desenvolver a economia com esse capitalismo selvagem que a esquerda aqui detesta. Mas a China faz isso. Lógico, não de uma forma que a gente realmente fale, ah não, isso é capitalismo ou isso é liberdade. Não, eles se apoderam da população. Eles se apoderam dos ganhos da população. Vocês acham que o imposto lá não é alto? É lógico que é muito alto. Quem é mais favorecido são as empresas privadas. É um grande conchavo, é um grande corporativismo. E quem é escravizado é o povo. Gente, não tem como defender a China. Eu sei que Estados Unidos é horrível. Estados Unidos, eles impõem essas questões de espalhar a democracia mundo afora. Mas a questão da Ucrânia é muito diferente de Taiwan. Tá? É muito diferente de Taiwan. O governo chinês é indefensável de qualquer maneira, cara. Não tem como, gente. Não tem como defender o governo chinês. Você pega lá o ditador da Bielorrússia, cara, ele não chega nem aos pés do que a China comunista faz, cara. Se os caras criticam o Lukashenko ou o Putin, Xi Jinping é o maior de todos os ditadores do mundo atual. Não existe um ditador mais sanguinário do que esse cara.
ou qualquer outros ditadores que fizeram parte dessa China moderna, ou a China lá de Mao Tse Tung. Não existe, gente. Os caras são os maiores genocidas, os maiores são os maiores opressores da história. Não tem como. É simplesmente impossível. Se você acha o passaporte de Covid aqui no Brasil horrível, imagine na China. Parece que lá você tem um sistema de crédito social com o governo. Qualquer ação positiva, o governo te bota na frente. Um crédito social. Se você tem condutas ruins ao governo, eles te jogam lá embaixo, no crédito social. E tudo assim, ó, tudo digital. Eles filmam, eles têm câmeras e tal. Você é literalmente monitorado o tempo inteiro na China. Então, apesar dos Estados Unidos ser um país horrível, estar sendo dominado pelo Partido Democrata, os americanos com essa cultura woke terrível, eu já comentei, mesmo assim, acho que realmente a guerra na Ucrânia, a Rússia está errada. Não justifica uma invasão, apesar de todas as circunstâncias. A China, meu amigo, a China é um país totalmente predador. E você vê a hipocrisia desses caras aí que se dizem defensores das minorias, defensores do povo, defensores da liberdade, da democracia, apoiando a China. Que democracia é essa que tem na China? Não existe democracia na China, só tem um partido na China. Não existe liberdade na China, meu. Não existe liberdade na China. Taiwan, sim. Taiwan, eles atuam com um sistema muito mais parecido ao ocidental. Mesmo o ocidental não sendo perfeito, Taiwan está ali. E é o único país ali a ser defendido. Cara, a China não dá, cara. A China não dá. Qualquer coisinha que acontece no país, eles já mandam a população toda ficar em casa. Não dá, não tem como. Então é isso, um abraço, deixa um like, curta o meu vídeo, tá? Por favor, se inscrevam no meu canal, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo para manter a discussão ativa, tá? E um abraço, obrigado pela atenção.